Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Sara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliazer, Eliazer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre, Diácono, irmãos e irmãs, que alegria não celebrar o nascimento da nossa mãe. Quem teve a oportunidade de também ser criado aí com sua mãe, ou mesmo alguém que cuidou de você, para a família é uma fonte de alegria celebrar o aniversário da mãe. Acho que até hoje devia ser o Dia das Mães, né? Não é? Vamos mudar? Pronto, a partir de agora... Bem, mas celebrar o aniversário, o nascimento de nossa mãe. Claro, a igreja celebra no dia de hoje o nascimento de Nossa Senhora, porque 8 de dezembro a gente celebra a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, por isso, assim como a gente
celebra lá atrás, 25 de março, a Anunciação do Anjo, e a gente, então, 25 de dezembro, ou melhor, por causa do 25 de dezembro, a gente também celebra ali 9 meses antes, 25 de março. Então a igreja também coloca essa data litúrgica para que a gente possa, então, celebrar o mistério de Cristo na Virgem Maria. Os santos, as festas, nós celebramos, então, o mistério de Deus, que na sua bondade, na sua misericórdia, na sua providência, quis, então, se servir de nós, suas criaturas, e a Virgem Santíssima, a mais bela de todas. Bem, esta festa, como muitas outras, tem seu início no Oriente. Até lá em Jerusalém, você tem lá a Basílica, então, de Santana, pertinho daquela piscina onde a água era movida e os doentes ficavam curados, né? João capítulo 5. Então ali, segundo ali a tradição, seria a casa de Joaquim Santana, onde a Virgem Santíssima nasceu. Então tem lá os lugares para você visitar. Quem for a Jerusalém não pode perder essa oportunidade de ir lá. A gente vai na Natividade, onde Jesus nasceu, a Igreja da Natividade de Jesus, tem a Natividade da Virgem Santíssima. E nós vimos aqui, ouvimos pela leitura do Evangelho, essa longa preparação das gerações para o nascimento de Jesus. Se nós já vemos ali no livro do Gênesis, também a preparação que Deus foi fazendo com toda a criação, para depois, então, ali o texto querendo mostrar esse carinho, esse amor e o lugar do homem na criação, nós vemos essa preparação. Que dirá então da preparação do seu filho vindo na carne, como Deus não preparou. Como Deus não foi, então, no tempo após tempo, preparando a vinda do seu filho, a encarnação. E é nesse sentido que nós vemos aqui também a carta aos Romanos, que fala dessa predestinação, que Deus preparou todos. Nós ouvimos aqui dizendo, então, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Deus tem um projeto. A gente fica meio desesperado, às vezes, vendo as coisas acontecendo e tudo. Não esqueçamos, houve um projetista, houve aquele que, então, pensou e que governa o mundo com a sua providência. E que mesmo com as dificuldades, as vicissitudes deste mundo, Ele conduz. Ele é o soberano, Ele é o Senhor da história. E Deus, então, continua dizendo aqui a leitura, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses predestinou a serem conformes à imagem do Filho. E depois ele vai dizer ainda, aqueles que predestinou, então, aqueles que ele pensou, também os chamou. Porque é assim. Se até Jesus, o Evangelho vai mostrar, né, do Egito chamei o meu filho, nós vamos ver no batismo, o Pai falando do Filho. A todos nós, que Deus nos pensou em Cristo, no seu amor, nos predestinou a sermos dele. Mas depois ele como que ativa isso, nos chamando, nos vocacionando. A cada um Deus chama. Agora, é claro, entre a predestinação e o chamado, tem sempre a nossa liberdade. É claro, é como você pensa no seu filho, você vai educar seu filho, você quer dar um destino saudável, bom para ele, embora você respeite a sua liberdade, embora você fale com ele, embora você indique. Deus também faz assim conosco, e fez com a Virgem Santíssima. Mas Deus, veja, nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho,
a imagem de Jesus. Ela é aquela que mais se pareceu com a imagem do Filho. São João Paulo II, no Ângelus de 2003, ele diz assim que se Jesus é o dia sem ocaso, se o Filho é chamado de o dia sem ocaso, a Virgem Maria é chamada de sua aurora resplandecente de beleza. Aurora, gente. Hoje de manhã, aqui tem as montanhas, né? Abri lá a janela e você via a aurora, não via o sol ainda. A aurora, que resplandece a luz do sol. Mas se a gente fosse separar a aurora do sol, vamos dizer assim, é a que está mais imediatamente ligada ao sol. É ela, é a que está mais unida a ele. Por isso é que mais parece com sua imagem. Mas continua São Paulo, né? A serem conformes, predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aí diz, e aqueles que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também glorificou. Sabemos que a Virgem Santíssima também participa antecipadamente da salvação, a Imaculada Conceição, operada por Jesus. Ela é a primícia da redenção de Cristo, a primeira, mas também a glorificou. Lembra Apocalipse, a vestida de sol? Nós contemplamos na sua assunção, que é a sua glorificação. É revestida do sol da justiça, de Cristo. Ela é essa primeira chamada, justificada, para falar igual São Paulo, né? Predestinada, chamada, já foi justificada na sua concepção, mas também glorificada. É a primeira que participa plenamente da ressurreição de Cristo. Gente, de um homem bom, de uma mulher boa, a gente já quer estar perto. Você não vai querer estar perto de uma mulher dessa? Pelo amor de Deus. A Virgem Santíssima, a nossa mãe. É por isso que a gente vai para perto dela. Você está dizendo que ela, se a gente é chamado a essa imagem do Filho, ela é que é mais próxima da imagem do Filho, a gente não vai atrás dessa mulher? Eu escutava, tem uma missionária aqui da Canção Nova que participa também do movimento sacerdotal mariano, e ela me disse uma coisa, eu tenho que até pedir para ela onde que ela viu isso, mas ela disse que Francisco Marto, dos pastorinhos, São Francisco, né? Ele disse assim, olha, se as pessoas soubessem que dentro do coração de Maria está o coração de Jesus. Não é que seja maior, é que ela viveu tanto Cristo, que o seu coração, na verdade, está por trás do coração de Cristo. Santo Agostinho diz isso de outra forma, diz, antes dela recebê-lo no seio, já o tinha no coração. Já tinha Deus no coração, já era cheia de graça, cheia, plena. Então, o que a gente tem que fazer é correr para nossa mãe, né? Lembro sempre, tá? O Dia das Mães. Correr para nossa mãe e dizer, mãe, como é que a senhora fez para ficar assim, tão parecida com ele? Ela vai dizer, olha, fazei tudo que ele vos disser. Ela nos ensina. O Padre Jonas, repetindo o que Dom Bosco dizia, nos ensina assim que ela é nossa mãe e mestra, educadora, nos toma pela mão. E veja, se Deus também nos fala, muitas vezes a gente vê na experiência dos santos, que também às vezes ali os anjos que aparecem e comunicam uma mensagem. As pessoas entendem ali o que eles transmitem. Quanto mais a Virgem Maria não vai nos guiar. Se Cristo nos deu, dizendo, eis aí teu filho.
dizendo: olha, tua filha. Gente, ela cuida de nós. Porque nós também no batismo nos unimos a Cristo, então ela também vê Cristo em nós. É o Filho dela, que tem que crescer em nós. E ela cuidou, e ela viu ele crescendo. Ela viu. Agora, é claro, ela é revestida de glória, ela tem toda essa dignidade porque foi a que mais participou, contribuiu da missão do Filho. Então, se seguir Jesus, Jesus disse: toma a sua cruz e me siga, ela também foi a que mais participou, mais do que Cirineu, carregando a cruz do Filho, porque ela viu e participou de tudo. Se a gente visse uma mãe vendo o seu filho ser linchado, ser morto na frente dela, a gente ia ver o filho sendo morto, mas com certeza nós iríamos olhar cheio de compaixão para a mãe vendo o seu filho. Veja como ela participou. Então, na cruz, nós contemplamos, sim, o mistério da paixão de Cristo, mas o mistério da compaixão da mãe. Então, não é só a gente fica dizendo que Maria é Maria. Veja. E imagina se fosse você também, né? Sofrendo, e você vendo alguém que esteve contigo no teu sofrimento, como é que você não vai amar essa pessoa e não vai ter estima por ela? Então ela está junto do Filho, gloriosa, rainha. E nós queremos, como seus filhos, não filhos bastardos, mas sim dizer: Ave Maria, cheia de graça. E recorrer a ela, porque nós continuamos aqui neste vale de lágrimas. E ela não vai nos abandonar. Nunca. Até quem às vezes não reconhece tanto ela, mas ela é mãe. Né? Mãe de verdade nunca abandona o seu filho. Então nós queremos recorrer. Porque, meus irmãos, assim como um filho pode sempre contar, um pequeno filho pode sempre contar, e um filho também já, pode sempre contar com sua boa mãe. Também na nossa fraqueza, aquilo que nós não conseguimos também com nossas forças, nós pedimos a ela: mãe, socorro, vem nos ajudar. E muitas das nossas dificuldades, ela pode, se nos conduzir, nos elevar, nos agraciar. Nossa Senhora, cheia de graça, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Bendito o dia em que a aurora da salvação veio ao mundo. Nós te louvamos e te bendizemos, Mãe. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por ter nos dado tão boa mãe. Amém.